Bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo, dividindo, compartilhando, conversando, trocando um pouco de experiências, de aprendizagens, como eu digo. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia e eu trabalho com algumas técnicas aí diferentes, e entre elas com regressão de memória. E esse foi o tema hoje que eu escolhi para conversar com vocês. Então, vou explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer a dinâmica. Vou fazer algo parecido com o que a gente fez das outras vezes. Vocês fiquem à vontade para ir comentando ou para ir fazendo alguns questionamentos ou tirando algumas dúvidas ou às vezes algumas sugestões. Fiquem super à vontade. Eu vou falar mais ou menos por uma meia hora, às vezes 30, 35 minutos, estourando. E depois desse tempo, eu vou pensar alguns comentários de vocês para a gente fazer uma troca, tá bom? Então, eu queria saber como é que vocês passaram essa semana. Semana passada a gente conversou um pouquinho e dividimos a respeito de de um texto, né, que eu escolhi. Depois teve uma pessoa até que me mandou um vídeo no YouTube falando lá da mãe, que tá, aliás, dos dois bebês dentro do útero, questionando se tem o que um acredita que existe depois dali ou não. E eu queria saber se vocês pensaram a respeito, se por acaso tiveram sonhos, se por acaso vocês tiveram insights a partir do que a gente conversou, porque às vezes, pelo simples fato da gente começar a tocar em alguns assuntos de uma maneira um pouco diferente, eu digo que é uma conversa que dá uns enfoques um pouco diferentes do que a gente está acostumado por aí. Às vezes a gente começa a ter sonhos diferentes, sacadas diferentes. Então, o que vocês fizeram durante essa semana aí para cuidar de vocês? O que vocês tiveram vontade de fazer que fazia muito tempo que vocês não faziam? O que de repente vocês fizeram de diferente que nunca fizeram e que falaram, nossa, agora tô afim e vou começar a fazer dessa forma. Às vezes, eu brinco, né, com algumas pessoas, eu falo assim, experimenta fazer diferente nas coisas mais básicas. Vai tomar banho? Ao invés de tomar banho de luz acesa, toma banho de luz apagada. Se você costuma deitar sempre de um lado da cama, experimenta deitar do outro lado da cama. Se você costuma acordar sempre naquele mesmo horário, experimenta como é que fica acordar 5 minutos mais cedo, 5 minutos depois. Por que que essas são as sugestões? Eu digo que são nas coisas mais básicas, tá? Coisas bem, bem básicas. Porque é como se a gente estivesse mostrando para o nosso cérebro que é seguro, que tudo bem experimentar coisas diferentes. Por exemplo, eu fiz algumas lives de exercício físico essa semana e foram incríveis. Então, eu fiz yoga, eu fiz mat pilates, eu fiz aula de dança e foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha feito por lives. E foi foi uma sensação muito boa para mim. Parece que deu um up no dia, sabe? É como se a gente abastecesse de alguma forma, o que eu digo, aquele tanque que a gente tem lá dentro de ânimo, né? Então, o que vocês fizeram de diferente durante essa semana? Algumas pessoas estão tendo que lidar com as funções de casa de uma maneira diferente, né? Até isso quebra a rotina da gente. E como é que vocês passaram? O que vocês fizeram de diferente? Então, aí agora eu queria entrar no tema de hoje mesmo, que é regressão de memórias ou hipnose regressiva. Para as pessoas que não me conhecem, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Então, eu sou formada em Direito. Então, eu terminei o colégio, prestei vestibular e passei em Direito. Fiz faculdade de Direito. Trabalhei desde, acho que do segundo ano que eu estava na faculdade, eu já entrei, fiz estágio, trabalhei dentro da justiça, trabalhei em vários lugares e atuei no direito de família, que era a área que mais me encantava, escutar como que as pessoas contavam sobre as histórias delas, sobre as histórias pessoais, sobre os sofrimentos, as dificuldades, né? Então, para quem não sabe, direito de família lida com separação, divórcio, adoção, né? Destituição, às vezes, do pátrio poder para você conseguir
que aquela criança possa ser adotada por outra. Então aquilo me preenchia muito. Depois eu fui para outras áreas do direito, que eu atuava bem, gostava, fazia audiências, curtia, mas tinha algumas coisas no direito que não me preenchiam muito. E aí, de repente, na minha vida, eu casei, engravidei, e aí eu tive meu primeiro filho. E eu digo que não tem transformação maior na vida de uma pessoa do que quando a gente se torna mãe ou quando a gente se torna pai, né? E a partir dessa experiência, com 6 meses de idade, quando eu fui dar a primeira mamadeira dele de leite, sem ser leite materno, porque até os 6 meses ele só tinha sido alimentado com o meu leite, ele teve um choque anafilático. Então, meu filho, meu tudo ali, teve um choque anafilático e quase morreu. E quase morreu mesmo, porque se a gente não tivesse chegado em 15 minutos, como a gente chegou ao hospital, tomou adrenalina, ficou numa UTI, uma semi-UTI por 24 horas, monitoramento cardíaco, tudo, ele chegou com a oxigenação bem baixa. Ele teve uma reação alérgica com choque anafilático muito sério, né? E depois é que eu fui entender o que tinha acontecido. Na verdade, ele provavelmente tinha sido sensibilizado pelo contato ao leite conforme eu ingeria e o meu leite foi sensibilizando ele. Então, quando primeira vez que ele tomou esse primeiro quantidade que foi pequena, ele teve esse choque anafilático. Só que foi terrível no momento. Então a gente passou uma noite no hospital, no dia seguinte volta para casa e a partir daí, eu não pude mais ingerir leite de qualquer forma. Mas o principal que aconteceu na minha psique não foi ali naquele instante. Foram acontecendo nos dias subsequentes, que é o que eu sempre digo, né? O momento do trauma muitas vezes não é o principal, é o chocante, mas o que a gente paga o preço é nos momentos seguintes. E foi o que aconteceu. Então eu comecei a ter flashbacks. Para quem não sabe o que às vezes em qualquer momento do meu dia, eu via como se estivesse repetindo aquela cena de novo. Ou então eu ia dormir e tinha pesadelos e acordava desesperada, porque a situação estava se repetindo de novo. E eu não queria ficar perto dele, porque eu achava, meu Deus, se ele tiver aquilo de novo, se ele tiver essa reação alérgica de novo, e se eu não for rápida o suficiente, ele morre. E eu também não queria ficar longe. Então eu não queria ficar perto, não queria ficar longe. Comecei a ter insônia, comecei a ter um monte de sintomas físicos. Então a minha médica, à época, de uma sensibilidade incrível, percebeu todo aquele meu quadro e disse para mim, Cíntia, tem um jeito diferente, que tem uma pessoa muito capaz, muito competente, de uma linha diferente, que trabalha com regressão de memória, que trabalha com hipnose, e que eu confio muito nela e que eu acho que você deveria tentar fazer um tratamento com ela, porque o seu quadro está ficando, está impactando muito a tua vida. Então foi quando eu encontrei a Mirza São José, que é uma profissional excelente, fantástica, né? E aí a gente começou, e aí eu marquei consulta com ela, estava super, né, super curiosa para saber como é que eram todas aquelas coisas, e a gente começou o tratamento. O ponto é que assim, pouquíssimas sessões a gente já entrou no tema principal, né? Então, um profissional de regressão de memória, ele pergunta para você, qual a sua queixa? O que te traz aqui? O que você está fazendo aqui? O que está te incomodando? É o foco que a gente diz. Então eu cheguei para ela e disse, olha, meu filho teve choque anafilático, e aí ela faz toda uma anamnese mais completa, puxa a história de vida da pessoa, e a partir disso, aí ela começou a traçar um plano de tratamento comigo. E isso transformou a minha vida por completo. Então, eu não tomei medicação e com o tratamento que ela desenvolveu comigo, eu fiquei muito, muito, muito bem. E aí, várias coisas que estavam ali, que não era só aquele choque anafilático, na verdade, na vida, a gente reorganizou um monte de coisas nas minhas memórias. E a partir dali, eu decidi que se aquilo tinha funcionado tanto na minha vida e tinha tido a capacidade de me fazer ficar tão bem num curto espaço de tempo, perto, né, do que poderia ter sido, porque eu não imaginava que as coisas poderiam ser tão rápidas. Então eu falei, eu vou estudar isso. Então eu prestei novo vestibular,
Aí eu fui fazer psicologia. Eu eliminei praticamente o primeiro ano inteiro, porque eu já tinha feito direito, então as matérias do primeiro ano são praticamente básicas. E aí, enquanto eu fazia faculdade, eu fui fazer curso de hipnose regressiva, fui fazer a hipnose ericksoniana, e aí eu fui me aprofundando cada vez mais nessas técnicas. Então foi por uma experiência pessoal que eu hoje atuo, porque eu sei o impacto que teve na minha vida e na vida das pessoas que me cercam, né? Então, eu queria compartilhar com vocês primeiro tudo isso antes de falar um pouco da técnica, né? Dito isso, o Vitor, então, que é o meu filho mais velho, depois de 2 anos, tal, a gente fez toda a desensibilização e hoje ele tá ótimo, ele pode comer o que ele quiser, não tem problema nenhum mais, né? Mas eu digo que às vezes vem algumas coisas que a gente acha que são tão ruins, mas que se a gente fizer uma boa transformação com aquela. Que é aquilo que eu falei, né? Do limão fazer uma limonada. Se você, com aquele evento, você transformar e ver o que você pode tirar de bom dali, eu cresci muito a partir dali. E mudei de carreira. Então, o que é, né? Quais que são os pressupostos para uma regressão de memória? O que é regressão de memória? Hoje eu estou aqui, mas hoje eu sou resultado de tudo o que eu já vivi. Tudo aquilo que a gente já conversou. Conjunto de crenças, de valores, de sentidos, de tudo que a gente já viveu, é o que eu estou vivendo hoje. Se tem coisas hoje que eu vivo e que estão me provocando sofrimento, ou tem situações em que eu vivo que eu não consigo fazer de forma diferente, a gente diz às vezes, Cíntia, eu sei que eu preciso fazer diferente, mas eu não consigo fazer diferente. Eu sabia que meu filho estava absolutamente seguro ali ao meu lado, eu sabia que se ele não tivesse contato ao leite, não tinha problema nenhum, mas eu olhava para a carinha dele e era como se eu estivesse vendo ele todinho ficando avermelhado de novo e faltando o ar dele de novo. Então, racionalmente eu compreendia, mas alguma coisa tinha acontecido no meu cérebro que emocionalmente eu não conseguia reagir de outra forma. Então, a gente tem o sintoma, a gente tem o problema, que eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. Então, a ponta do iceberg é o sintoma. Então, invariavelmente, a pessoa chega para a gente contando de um sintoma. Eu tenho questão com isso, isso e isso. A partir deste sintoma, a gente faz uma parceria em que nós, terapeutas de regressão, a gente faz um mergulho para descobrir possíveis causas. Que às vezes a pessoa, e na maioria das vezes a pessoa não sabe aonde começou. O meu foi muito pontual, mas tem pessoas que não sabem o porquê. Tem gente que tem uma queixa, às vezes, genérica. Cíntia, eu não consigo tomar um posicionamento. Cíntia, eu não consigo dizer não. Cíntia, eu não consigo colocar limite no outro. E não consegue identificar o porquê. O Cíntia, eu tenho pânico de falar em grandes multidões, ou falar para muitas. Então a pessoa não sabe identificar muito bem o que aconteceu na história dela, o que foi que aconteceu. Então, no verbal, no racional, ela não consegue entender. Mas emocionalmente, ou seja, no hemisfério direito, tem alguma coisa ali que está bloqueando. E é com esse hemisfério que a gente trabalha. Então, eu parto do sintoma, da queixa, do problema. E aí é como se fosse um trabalho de escavação em que a gente vai buscando sinais, muitas vezes subliminares, da onde estão as origens daquele sintoma. A partir disso, eu traço um plano de tratamento. E as sessões normalmente costumam ser um pouco do verbal, que eu digo que é o racional, e às vezes um pouco do emocional. Numa sessão de regressão de memória, eu já tenho toda a história da pessoa colhida naquele sentido, naquele foco que eu tenho de tratamento, naquela queixa. Então, eu vou com a pessoa, eu coloco a pessoa no estado de relaxamento leve, que eu não sei se vocês assistiram a série que eu tinha indicado lá do Netflix do Freud, que é diferente lá do Freud. Então, é um estado de relaxamento leve, em que a pessoa sabe que está comigo, mas ela faz um mergulho interno. E nesse mergulho interno, ela vai
metaforicamente, buscar a origem daquela questão que ela está vivendo ali. Então, tem gente que chama regressão de outras vidas, regressão de vidas passadas. Precisa acreditar em vidas passadas para ter resultado? Não. Regressão de memória, necessariamente a regressão de outras vidas? Não. Regressão de memória é regressão para a origem da questão. Regressão de memória, ela vai buscar a origem num sentido de, olha, em algum momento, de alguma forma, teve alguma coisa aqui que antes você não tinha essa queixa e de repente começou a ter. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas dizem que existe memórias genéticas. Outras falam que pode ser o inconsciente coletivo, que a gente entra em contato. Então, memória genética, inconsciente coletivo, uma metáfora que o teu cérebro vai criar, uma historinha. Por quê? Porque essa metade do cérebro consegue se comunicar com palavras, que é aquilo que eu falo sempre. É o cérebro que compreende racionalmente o que está acontecendo e se comunica com palavras, mas a gente tem metade do nosso cérebro que não se comunica com palavras. Essa outra metade se comunica com símbolos, com sensações, com historinhas. Se eu coloco a pessoa numa regressão e ela vai para uma origem disso e ali ela cria uma história que para ela pode ter o sentido que for. Então, não parte de nenhuma crença. É isso que eu queria deixar muito claro. Por isso que eu acho que assim, eu gosto muito de falar de regressão de memória, porque às vezes a gente tem um monte de crenças que, não, regressão de memória é necessariamente regressão para outras vidas. Não depende de religião, não é religião, isso é ciência. Então, eu faço uma regressão para a origem. E a partir do momento em que eu encontro a origem, aí eu falo que isso não é o difícil, né? Para o terapeuta ou para qualquer... É muito fácil você colocar a pessoa no estado de hipnose e ela voltar. Se eu falar para vocês, olha, quem tem vó ou quem se lembra da bisavó, gente... Faz o seguinte, relaxa, ou então, olha, como é que você fica quando você lembra do cheiro do café da avó que fazia para você, ou do bolinho da que a sua avó fazia? É muito fácil. Regressão, regredir a memória é muito fácil, é muito simples. É uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. O difícil e o mais consciente de um terapeuta de regressão é trabalhar muito bem esta memória que encontrou. Então, a gente diz que é encaixar todos aqueles símbolos que foram encontrados, ressignificar tudo aquilo, compreender o que aquilo está querendo dizer. E a partir do momento de você tratar essa memória, você encaixá-la novamente dentro do cérebro, para que ao invés de ser uma memória traumática, ao invés de ser uma memória que te trave, ela seja uma memória que abra as suas possibilidades de respostas. Então, como se fosse um efeito de dominó, sabe quando a gente empilha um dominó atrás do outro, a gente dá um peteleco em um e aí todos caem? Quando a gente trata a memória mais antiga, é como se a gente desse um peteleco e todo sintoma desaparece. Quando a gente se acostuma a trabalhar desta forma, é como se a gente procurasse o tempo todo, é tipo, o que você está me trazendo é uma consequência. E aqui no meu cérebro, quando a pessoa está me contando, eu fico, aonde está a causa? Aonde está a causa? Aonde está a causa? Mas não adianta eu perguntar verbalmente para essa pessoa, por que você faz isso? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque o porquê coloca ela no hemisfério racional. Ela também não sabe o porquê. São respostas emocionais que ela vai tendo. Mas quando eu organizo essas memórias numa regressão de memória, o sintoma vai embora por si só. Então, o que eu queria deixar muito claro hoje é que você não precisa acreditar em outras vidas
que é um mito que tem por aí, como se regressão de memória necessariamente fosse isso, e não é. Porque regressão de memória significa você voltar. Então, às vezes, a gente cai em memórias da infância. Às vezes, a gente cai em memórias da juventude. Às vezes, memórias intrauterinas. Cíntia, como assim? Memória intrauterina? Eu lá dentro da barriga da minha mãe tinha memória? Pois é. A gente, quando tá grávida e a gente passa por algum estresse, ou se a gente passa por alguma emoção, a gente tem toda uma modificação hormonal, alteração de batimento cardíaco, respiração, e o nosso corpo é banhado por toda essa alteração hormonal. Isso, via placenta, comunica ao bebê. O bebê tem impressões também do ambiente que o cerca. Já tem pesquisas aí até de sons, né? Tem grávidas que colocam, quando estão grávidas, colocam fones na barriga e como que o bebê tem a interação, como que o bebê fica mais tranquilo. Tá totalmente ligado. E tem pessoas que acreditam em outras vidas. Aí é problema de cada um. Mas o X não é esse. O X é que, de uma forma ou de outra, encontrar uma explicação simbólica para o que aconteceu. Quando você organiza isso no cérebro, o sintoma se desfaz por si mesmo. Isso é o principal. Então, é um tipo de terapia que tem um resultado muito mais rápido. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje a gente já diz em memórias transgeracionais, em traumas transgeracionais. Não sei se vocês já ouviram, mas transgeracional significa de uma geração para outra. Eu posso nunca ter passado por fome, por situação de escassez, mas já se tem comprovado que se você tem na sua história avós, bisavós que passaram por coisas de guerra, por privação, isso pode impactar a tua memória. O que não se sabe é se essas memórias são impactadas por conta de uma genética, de comunicação via genética, via genes, ou se a gente simplesmente percebe e vai tirando conclusões. Então, tem muita... no campo da neurociência, as coisas têm evoluído muito nos últimos tempos, né? Então, quando a gente faz a regressão de memória e encontra o ponto-chave, o que a gente faz? A gente organiza e pela neuroplasticidade, a mente se reorganiza. Ela passa a funcionar de uma maneira diferente. Novos circuitos neurais, né? Deixa eu ver. Acho que era isso que eu tava querendo dividir com vocês, ó. Consegui cumprir o horário aí. Eu vou dar uma passada se tiver algumas questões. Se vocês quiserem ir colocando outras coisas também, outros pontos, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou começar lá do começo para tentar não pular ninguém. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida, algum comentário. Patrícia aqui falou que essa semana o que ela fez de diferente, ela ouviu mais músicas. A gente aqui em casa também, a gente tem ouvido bastante músicas, e músicas mais diferentes, assim, sabe? A gente tá fazendo umas seleções diferentes. A gente coloca bem alto e parece que a casa fica em outro humor, né? O que mais? Tem mais alguém? A Márcia tá falando da minha maior dor, me transformou, a minha maior dor se transformou na minha maior força. Então, tem gente que tem medo de fazer regressão de memória porque fala assim, eu vou falar algumas crenças, tá? Tem gente que entra no meu consultório e fala assim, se eu fizer regressão de memória, eu já escutei que tem perigo de eu ir e não voltar.
Aí eu falo assim, ó, a porta do meu consultório vai ficar trancadinha e eu prometo pra você que eu não abro enquanto você não voltar. E você tá aqui dentro, daqui não tem pra onde você ir. As pessoas acreditam que a gente fazer regressão de memória, a gente vai acessar pontos doloridos. E porque a gente acessa pontos doloridos, a gente se enfraquece, pode ter mais dor. Não é assim. Imagina que você cai de moto e você machuca o teu joelho. A primeira coisa quando você chegar no hospital, o que eles vão fazer? Eles vão limpar. Porque se não limpar, não adianta o cara passar remédio, o cara fazer o que tiver que fazer, costurar, não adianta. A primeira coisa que tem que fazer é a asepsia. Então, quando a gente faz a regressão de memória e volta àquele ponto inicial, o nosso foco é fazer a asepsia, é reorganizar. Porque não basta lembrar, não basta acessar a memória. O trabalho do terapeuta é fazer a reorganização dessa memória. Quando você faz a reorganização da memória, aquilo que era uma dor, você ressignifica e você transforma em novos significados, você transforma em novas possibilidades, em novas potencialidades em você, ao invés de você se sentir fraco. Então, ao invés de você fugir, você entra em contato. Eu entro em contato e tudo bem. Então, eu olho para esse joelho, se eu fizer de conta que não aconteceu nada com o meu joelho, eu vou para minha casa e fico quieta lá, pode infeccionar, pode dar um monte de problema. Então, o que é o certo? Vai para o hospital, trata, higieniza e aí você vai fazer o tratamento. Você tem que tomar, se tiver que tomar anti-inflamatório, se tiver que tomar o que tomar, vai fazer o que tem que fazer. Mas a primeira coisa é, o que é que me machucou? Não adianta fazer de conta que as coisas não aconteceram, porque a gente tem a ilusão que traumas aconteceram e ficaram no passado, lá atrás. Não ficaram. Porque hoje eu sou resultado de tudo que eu já vivi. Se eu sou resultado de tudo que eu já vivi, de forma organizada ou de forma desorganizada, tudo que eu já vivi faz parte do meu hoje. Se eu tenho muitas coisas desorganizadas, muitos traumas lá atrás, eu estou mais desorganizada hoje. Se eu tiver mais traumas lá atrás, mas eu organizei, eu tenho muito mais ferramenta para me deixar mais forte no hoje. Então, é transformar aquela dor numa potencialidade. Deixa eu ver o que mais que vocês comentaram, se mais alguém comentou. A Mari tá falando que tem a constelação familiar também, né, para reorganizar. Então, o pessoal da constelação familiar fala muito disso também. Eles falam o Hellinger, ele fala dos movimentos de pertencimento dentro da família, que muitas vezes a gente não compreende muito bem por que a avó casou com um cara que era alcoólatra, a mãe casa com um cara que é alcoólatra, o filho casa com uma mulher que é alcoólatra, e isso vai repetindo. Hellinger diz que é como se a gente precisasse, a gente faz um movimento familiar de pertencimento. É que dentro da... Eu não sou uma conhecedora de constelação, eu já me submeti a algumas constelações, acho fantástico, acho que traz compreensões para a gente de uma forma muito efetivas. Como em tudo, tem bons profissionais e profissionais não tão bons assim, mas a constelação familiar também é fantástica, porque olha o todo, não me olha... é a mesma coisa quando hoje em dia eu sou casada com um médico. Não tô falando mal de médico, mas tem muitos médicos por aí e a gente chega e a primeira coisa que pergunta o que você tem, a pessoa às vezes nem olha direito na tua cara e te receita um remédio. E isso muitas vezes quebra esse laço entre as relações. Então, o profissional da medicina, hoje tem muitos que você vai e ele vai fazer uma verdadeira anamnese do que tem acontecido na tua vida para você estar com aquela queixa ali hoje. Aí ele vai te encontrar e ele vai te enxergar como um ser humano por inteiro, pelo menos dentro daquele limite de uma consulta. Mas não só aquele sintoma pontual,
Aquilo tem uma história antes. E importa. É importante. E é muito legal a gente ver como tem muitos médicos, como eles têm mudado a perspectiva e a importância desse acolhimento, de escutar o que foi que formou aquilo. Deixa eu ver quem mais. A Márcia está perguntando se regressão com ansiedade funciona ou crise de pânico. Então, pelo exemplo que eu dei, até pelo que eu vivi na minha vida, praticamente o que eu estava entrando era em crise de pânico mesmo, né? Porque eu já tinha vários sintomas ali bem grandes nesse sentido. E sim, funciona super bem. É lógico que a gente tem que ter todo um cuidado para primeiro a gente construir uma relação muito forte. Dependendo de como tá a pessoa, é muito importante e a gente faz parcerias com psiquiatras para que entrem com a medicação, para que a pessoa tenha um chão, uma estabilidade e para que ela esteja bem equilibrada o suficiente para que ela possa fazer esse mergulho e buscar a origem dessa ansiedade. Porque a ansiedade é sempre olhar para o futuro. Se eu sempre olho para o futuro, vamos combinar que é evitar olhar para o passado. Se não responder, se eu não respondi aí, pergunta de novo, tá bom? A Ju tá falando que voltou a ler livros de ficção, estava lendo somente coisas técnicas e eu sempre amei ficção. Ótimo! Eu também gosto de ficção, adoro esses filmes bem que às vezes as pessoas acham que não tem nenhum fundo, que imagina, não vai acontecer nada daquele jeito. Aliás, um filme de ficção que eu amo de paixão, antigo já, o Avatar. É um filme que, se você olhar de toda forma simbólica, aquela árvore, tudo aquilo, como que é a conexão com a natureza, como que é o respeito, como que é o senso de comunidade, como que é o respeitar, como que ele se conecta com aquele animal, quando ele conecta o cabelo dele com o cabelo do animal, e como que a árvore vai buscar toda a seiva dela lá dentro daquele planeta, e como que é importante para aquela árvore, para todo o equilíbrio daquela comunidade. Tem muita coisa ali dentro, eu adoro também. Que bom, gostou da explicação? A Isilda tá falando do tema complexo, explicação didática. Obrigada. Olhar o toque é essencial. Eu não consegui entender, Dola. Se você puder explicar, olhar o toque é essencial, eu não consegui entender. Por favor, se você puder escrever melhor o que foi que você queria saber, ou você queria... Eu não consegui linkar com o que foi que eu falei, desculpa. Olhar o toque é essencial. A Mari. Eu sou paciente da Cíntia, eu sou muito ansiosa e ela me ajuda muito. Super recomendo o trabalho dela, querida. Tem um monte de gente super querida aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida que eu possa esclarecer para vocês, ou se tiver algum outro tema. Eu não trabalho só com a hipnose regressiva, tá? Eu trabalho também com a hipnose ericksoniana. Agora, se inscreveu, eu já vou ver. Eu trabalho também com a hipnose ericksoniana, que é do Milton Erickson. Se vocês tiverem dúvidas e se vocês quiserem, pode ser de repente o tema para a próxima live. É que eu quis dividir uma coisa da outra, porque hipnose regressiva é uma coisa, hipnose ericksoniana é outra coisa. As duas partem da hipnose, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho, Dola. Quando o médico olha e o toque com o paciente, é essencial para conhecer o outro, concordo plenamente. Eu tenho alguns profissionais excelentes, desde dentista,
Todos os médicos que fazem parte daqueles que eu confio e que eu vou, e eu convivo muito no meio médico, né? Como eu já disse, meu marido é médico, eu trabalho num prédio que é só da área médica, então tem muitos, eu tenho amigas médicas que hoje eles são exemplos de profissionais de verdade, que escutam a história do paciente com interesse. Hoje eles já conseguem perceber o quanto isso faz diferença numa consulta. Às vezes é muito mais importante do que prescrever o remédio certo, porque a gente se sentir acolhido no momento de dor faz toda a diferença. E é muito bom a gente saber que tem tantos profissionais aí tão competentes à nossa volta, né? Assistiram, a Isilda tá falando que eles assistiram O Pequeno Príncipe, lindo, sempre traz ensinamento. O Pequeno Príncipe também é outra ficção que tem tanta coisa ali dentro, né? Os planetas, essa viagem, o planeta pequeno, ele pequeno, ser eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Ou então aquele desenho, eu acho, principalmente aquele desenho que todo mundo enxerga como se fosse um chapéu, e ele fala, como assim? É uma jiboia que engoliu um elefante. Então, se a gente buscar um pouco alimentar esse nosso lado emocional, esse nosso lado lúdico, esse lado que às vezes a gente acha, isso é coisa de criança, esse lado de imaginação, esse lado é muito curativo para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento. A gente pode tirar muitas lições de muitas coisas por aí, inclusive de coisas de crianças, né? Humanismo. O Dola tá falando. A Márcia. Depois explica as diferenças das duas hipnoses na próxima live. Pode ser? Ela tá falando, tem exemplos de bons profissionais assim. Assim, eu acho que nos últimos tempos, muitas áreas da saúde, se vocês olharem hoje, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, a gente está tendo exemplos de profissionais da saúde de inúmeras áreas, né? Se ajudando, fazendo campanhas e ajudando no que pode ajudar esse pessoal que está aí à frente, né? Esses médicos que estão aí à frente, os enfermeiros, os auxiliares. Porque se cada um estudar bem a sua parte, que são as equipes que eu falo, as equipes multidisciplinares, se cada um estudar muito bem a sua parte e conseguir unir os conhecimentos, quem ganha é eu digo o cliente, mas pode ser o paciente. É aquela pessoa que, se ela tiver um psicólogo que conversa com um psiquiatra, que conversa com a clínica geral, que conversa com a ginecologista ou com o urologista, se tiver essa conversa, aquele ser humano vai estar sendo enxergado sob diversos aspectos, e isso pode auxiliar muito. Então, a Márcia deu a sugestão aí da gente falar na próxima live sobre a diferença das duas hipnoses, né? A hipnose ericksoniana e a hipnose que o Freud aplicava. Ou a hipnose que a gente vê hoje em dia aí por, né, o pessoal que usa a hipnose show. Então, eu vou dar uma estudada, vou montar então, aí semana que vem a gente fala isso, então, fala sobre isso, sobre as duas hipnoses. Se vocês quiserem assistir pelo menos 2 capítulos aí dessa série do Freud, é uma série meio pesada, ela tem bastante coisa de ficção ali no meio, mas ela mostra muito bem o intuito que o Freud tinha quando ele aplicava a hipnose e o lado da magia que tinha o intuito de tirar o poder de decisão da mulher principal ali do filme. Então, eu acho que é um tema bem legal pra gente tratar, principalmente nesse momento que a gente tá conversando. Nossa, Lê, quanto tempo, beijo.
Adri. Bom falar com vocês também. Isilda. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Essa live vai ficar aí salva por 24 horas, tá? Então eu vou salvar aqui, vou jogar tudo lá no YouTube depois. Quem ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, Cíntia Lima. Quem não estiver encontrando, tem um monte de Cíntia Lima lá. O meu nome é com Y, então é C-Y-N-T-I-A, Cíntia Lima, tá? E quem não estiver encontrando, me manda, pode ser um WhatsApp, meu celular é 11 9 8635 7324. Manda um WhatsApp, eu mando o link e aí você assina lá. Isso, assina. Acho que é isso, né? Acho que é isso. E porque vai ter todos os conteúdos lá. O meu foco de fazer essas lives é dividir conhecimento para quem quiser e divulgar para as pessoas. E aí, se um dia quiser, então, porque aqui no Instagram, infelizmente, eu não consigo deixar por muito tempo, é só 24 horas. Então, por isso que eu tô migrando e fazendo as coisas lá, tá bom? Deixa eu ver. Assistir o episódio... A Isilda tá falando que assistir o episódio 1 é forte, vou respeitar para continuar. Respirar, isso mesmo. Obrigada, Mari. É uma série... É uma série forte, para mim também. Eu não assisti à noite, tá? Porque eu não posso assistir coisa forte à noite. Eu sou que nem criança, eu fico impressionada. Então, eu assisti, mas eu assisti rápido, porque depois eu queria ver todo o desenrolar daquilo. Eu acho que tem muitas cenas que abusam na hora dos rituais, mas o que eu foquei foi no jeito de lidar. E da gente imaginar que não tem diferença do que a gente vive hoje. A gente vive hoje sobre um estado de hipnose sem perceber. Semana que vem a gente conversa sobre isso, tá bom? Um beijo para todo mundo. Hoje é uma sexta-feira muito significativa nas nossas vidas. A Páscoa daqui 2 dias, que seja um dia independente da nossa religião, que seja um dia de renovação. Que a gente possa pensar sobre esse momento ímpar que a gente tem vivido nos últimos tempos e o que é que a gente quer para a nossa vida depois que a gente tiver com as coisas de novo aí no nosso dia a dia. O que a gente quer fazer de diferente ou de diferença na vida das pessoas. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito bom ver todo mundo aí. Tem um monte de gente que fazia um tempão que eu não via. Tô muito feliz. E sexta-feira que vem a gente se vê de novo 8h30. Tá bom? Um beijo. Amém para todos nós. Boa Páscoa para todos vocês. Tchau, queridos. Até.